É porque eu queria falar, Michael, exatamente aquilo que nós propomos nesta manhã e nós acabamos entrando no assunto de provar Deus, né? Provar Deus pela ciência, irmão Edson. Irmão Edson está aí? Provar Deus pela ciência, já tinha ouvido falar disso? A ciência prova que Deus existe, e ela nem sabe disso, né? Provar através da ciência que Deus existe. Como assim? A ciência prova, ou seja, a ciência trabalha com fatos, com matéria, com aquilo que é visível, com aquilo que é palpável. E a ciência prova que a matéria em si não pode criar a matéria. Então, se existe uma matéria criada hoje, algo imaterial criou essa matéria. Então, o que a ciência diz, sem querer dizer? Que existe um ser não material, não temporal, e que não depende de espaço para ocupar um espaço, que criou a matéria, que criou o tempo. E aí, mesmo que a ciência não queira dar um nome para ele, nós damos o nome para este ser, Jeová, o Rei dos Reis, Adonai, Elohim, o Deus que resolve tudo. Ele é criador de tudo, ele conhece você por dentro e por fora. Ele sabe a hora que você deita, a hora que você levanta. Ele conhece os seus pensamentos, ele sabe o quanto você ora pelas pessoas, o quanto você procura ajudar as pessoas, o quanto você luta para que as pessoas sejam realmente alcançadas pelo Espírito Santo. Porque, na verdade, o que nós mais deveríamos fazer é orar, procurar com que não apenas as pessoas que amamos estão ao nosso redor, mas clamar a Deus para que salve o maior número de pessoas possíveis através de nós. Senhor, salva aquele vizinho. Como, gente? Você vai estar de braço cruzado? Senhor, salva o vizinho. Aí Deus fala assim: o que você vai fazer? O que você vai fazer? Não, eu não sou de conversar com as pessoas. Eu sou muito fechado, eu só entro e saio. Falei, mas você está pedindo para salvar ele. Eu enviei o Espírito Santo para continuar o processo, o propósito, o trabalho que Jesus começou há 2000 anos atrás, que é instituir a sua igreja na terra, né? É formar este corpo até que ele esteja realmente maduro e pronto para então que possamos gozar a eternidade. Então, eu envio o Espírito Santo para que o Espírito Santo convença o pecador do pecado, o homem da justiça, do juízo, e eu preciso de você para falar do Evangelho, para pregar a doutrina, para mostrar o quanto Deus já fez por você, quanta experiência de vitória você tem para contar. Quanta? Nós ouvimos aqui, eu já vi, já presenciei. Quantas experiências de vitória você tem para contar? É o quanto você consegue armazenar de fé em si para realizar a próxima experiência de vitória. É o que nós dissemos nesta manhã. Enquanto Davi matava o urso, ele não sabia o que estava vindo ali na frente. Enquanto Davi protegia as ovelhas, ele não estava simplesmente matando o urso por matar. Ele estava simplesmente defendendo as ovelhas. Ele não estava ali matando aquele leão por matar, mas ele estava defendendo as ovelhas, que ele estava ali para cuidar. Então ele estava desempenhando o papel ou a função que o seu pai havia colocado sobre ele. Pronto. É o que ele estava fazendo. Mas, no entanto, Deus, conhecedor de todas as coisas, já estava vendo aquilo, e ele já estava sendo preparado, porque chegaria um momento que ele se depararia com algo maior, mais robusto, mais difícil, mais complicado. Então saiba de uma coisa, às vezes as nossas provas, lutas e aflições, elas vêm acontecendo para que nós ali na frente possamos vencer um Golias, que vai aparecer ali, e você precisa vencer. Então não reclame da prova de hoje, ela vai ser o suporte para você vencer a luta de amanhã. Não reclame.
Em João capítulo 18, verso 33, Pilatos voltou ao pretório. Isso aqui aconteceu na semana da Páscoa. Chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Pilatos perguntou para Jesus o que, igreja? Você é? É uma pergunta. Se Jesus não soubesse por que ele estava aqui, você é o rei dos judeus? Nem sei, não sei para que eu vim nessa terra. Ele responderia assim. Eu estava falando, Michael, nós vamos usar o mesmo título, o mesmo tema de hoje cedo, tá? Depois, não sei se você... só aproveitar o de hoje cedo. Perguntou-lhe Jesus. Jesus, é interessante, né? O bate-bola de perguntas que Jesus sempre fazia. Sempre quando Jesus recebia uma pergunta, ele discernia o fundo, o objetivo daquela pergunta. Se fosse uma pergunta capciosa, ele às vezes respondia com outra pergunta. Né? Tem um caso que eles perguntam quem tinha dado autoridade para Jesus fazer aquelas coisas. Também aconteceu na semana da Páscoa. O que Jesus responde? Foi meu Deus, eu vim, apesar de eu ter nascido em Belém, numa estrebaria, num lugar muito simples, entendam, eu sou o Messias, Deus, o Pai, me deu essa autoridade para fazer isso que eu estou fazendo. Foi isso que Jesus respondeu? O que Jesus respondeu? Ele respondeu com uma outra pergunta, não foi? Qual que foi a pergunta? O batismo de João é dos céus, é de Deus ou dos homens? Eles responderam a pergunta para ele? Por que não responderam? Porque também eram espertos e inteligentes. Nós não podemos menosprezar a inteligência dos fariseus e sacerdotes, eram super inteligentes. Então, entendendo a inteligência de Jesus, né, a rebatida ali de Jesus, eles disseram assim, se nós respondermos que é dos céus, o que ele vai dizer para nós? É quase que um jogo de xadrez, né? Se eu jogar essa pedra aqui, ele me pega por aqui. Se eu disser que é dos céus o batismo de João, o que Jesus vai dizer? Por que vocês não cedem ao batismo de João? Por que vocês não creem? E se nós dissermos que é do homem? Eles já olharam para a população, dizendo: a população já aceitou João como um ser, como alguém especial. Se nós dissermos, então nós vamos criar um problema, aí já entra a política. Nós vamos criar um problema com a população. O que eles falaram então? Não sabemos. Aí o que Jesus falou? Como vocês não me respondem, eu também não responderei. Uau! A gente fica sim com a inteligência, com a sabedoria de Jesus, e por que a gente não faz isso também? Tem hora que não cabe resposta, gente. Tem hora que a pessoa está perguntando simplesmente para te apanhar. A pergunta é para te apanhar na resposta. E às vezes de forma coerente, sutil, inteligente, você termina aquele assunto às vezes com uma outra pergunta, ou simplesmente não responde. É o que Jesus fazia. Então, quando Pilatos perguntou, Jesus rebateu aquela pergunta e disse: essa pergunta é tua, ou outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: acaso sou judeu? Começou ali o trocadilho, né? Acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. O que é que você fez? Perguntou Pilatos a Jesus. Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Observe que, em poucas palavras, nós vamos entender que as 5 perguntas mais importantes que o ser humano deve fazer, não apenas uma vez na vida, mas com frequência acerca de si mesmo, Jesus está aqui mostrando o quanto ele sabia acerca de si mesmo. De onde ele havia vindo, o que, quem ele era, por que ele estava aqui, como
ele deveria viver entre aquela sociedade e para onde ele estava indo. Então Jesus, de forma clássica, inteligente, sobrenatural, ele sabia de tudo isso, a sua origem, de onde ele havia vindo, a sua identidade, quem ele realmente era, qual o propósito que ele estava aqui na terra, por que ele estava aqui, como ele deveria viver, a gente chama isso de moralidade, como viver o certo, o errado, o bom, o ruim, como eu fazer com que o errado, o ruim, o perverso não faça parte das minhas ações. Então ele diz: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. Então, você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão, nasci. Jesus nasceu para quê? Para ser rei. Foi frustrado o nascimento dele? Não, ele é o rei do reino espiritual, qual fazemos parte. Então, nós fazemos parte de um reino. O plano dele não foi frustrado, o plano do nosso Deus não foi frustrado. De fato, por esta razão nasci, e para isto vim ao mundo. De onde você veio, quem você é, por que está aqui? E Jesus disse: por isto eu vim ao mundo. Para quê? Para testemunhar da verdade. Nós falamos nesta manhã sobre a fábula da vila dos cegos, que encontraram com o elefante. O elefante é a verdade. E aquela comunidade, onde todos haviam nascido cegos, precisavam identificar a verdade. E eles foram lá e cada um olharam a verdade por um ângulo. Cada um olhou a verdade de uma forma. E todos eles trouxeram a verdade que eles haviam pressuposto pelo ângulo que eles estavam apalpando, vendo. Então eles levam de volta aquilo que eles supõem ser a verdade e apresentam ao rei daquela comunidade a verdade que eles entendiam ter, só que eles não tinham a verdade na sua totalidade e, portanto, parte da verdade não é toda a verdade e, portanto, não deve ser a doutrina essencial, base para que nós venhamos crer. Então, aqueles 6 homens tinham parte, cada um com parte da verdade, montando aquele quebra-cabeça que, se humildemente se unissem para unir aquilo que eles haviam descoberto ali, através das suas análises, dos seus estudos, eles estariam naquela hora ali, então, simplesmente formando aquilo que seria o elefante, que a gente pode chamar de verdade. Ele nasceu para quê? Para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: não acho nele motivo algum de acusação. Interessante, esse diálogo entre Pilatos e Jesus. Na verdade, quando a gente lê isso aqui, a vontade é que Jesus tivesse respondido mais. Na hora que dá vontade de falar: Senhor, se eu tivesse respondido mais para Pilatos, nós saberíamos mais coisas hoje, Ele fez perguntas interessantes, e parece que a gente queria ouvir de Jesus algo mais. Mas Jesus deixou apenas isso escrito. Então, quando a gente começa a analisar, se Jesus, com 33 anos, sabia de onde ele havia vindo, por que ele estava aqui, qual a maneira que ele deveria viver, qual a forma que ele deveria agir diante das pessoas, para onde ele estava indo, então significa que ele quer que também nós saibamos responder estas perguntas. Então, quando a gente pergunta de onde viemos, e nesta manhã nós trouxemos algo muito interessante quando lemos
a Gênesis capítulo 1, e nós vimos ali que no princípio Deus criou os céus e a terra, e depois, no decorrer dos dias, Ele veio criando tudo, né? Ele veio criando os animais, Ele veio criando os peixes, veio criando as aves, e então Ele cria o ser máximo da sua criação, que é aquele que foi criado à sua imagem e semelhança, que é o homem. Então, se Ele cria o homem à sua imagem e semelhança, e esse homem chamado Adão, ele tem ali a sua juntora, que é Eva, e ali quando eles saem do jardim, então os filhos começam a nascer, e a genealogia começa a mostrar a sequência de seres humanos que vieram nascendo, né, através de Adão e Eva, e nós vemos aqui em Atos capítulo 17, o seguinte: é interessante nós entendermos que de um só homem, deixa-me ver aqui, Atos 17, verso 26, de um só, a ciência diz que o ser humano veio de uma ameba lá no princípio, e veio se desenvolvendo, evoluindo, até que chegou aí onde você está, até que chegou aqui onde eu estou. Ou seja, o ser humano vai continuar evoluindo até onde não sei. Isso a ciência diz, através de uma teoria. Mas a Bíblia Sagrada me diz que de um só fez Ele todos os povos. Se Deus fez de um só todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar, Deus estabeleceu tudo. Você não é uma obra do acaso, você não nasceu em Goiânia, você não nasceu no Brasil como obra do acaso. Deus simplesmente sabia onde você nasceria, e você teria um propósito, teria um porquê você estaria aqui, assim como Jesus apresentou para Pilatos o porquê ele havia nascido. E nós vamos entendendo que algumas pessoas pensam assim: existia um estoque de almas então, e conforme o bebezinho ia sendo gerado, Deus ia ali e pegava no estoque das almas, a alma do fulano, a alma do ciclano. E gente, quando se fala de alma, quando se fala de ser vivente, e nós biblicamente tentando entender o que é alma, o que é espírito, e entendendo o que é corpo, e juntando essa trindade de corpo, alma e espírito, a gente entende que quando um bebê, ele nasce, ele vem à luz, ele nasce sem o fôlego de vida, e portanto, ainda não um ser vivente. Porque quando Adão foi formado, no capítulo 2, verso 7, porque ali fala, e Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e no capítulo 2, a Bíblia usa o termo formado. Então quando Adão foi formado do pó da terra, Deus então sopra nas suas narinas, e aquele sopro de vida, aquele fôlego de vida, aquilo que Deus sopra, que leva ao homem, ao ser humano, aquele composto espiritual, aquela pneuma, aquele espírito, onde habita a alma, a natureza, a consciência, e aí você forma esse ser, que é você, corpo, alma e espírito. Aí Paulo vem e diz assim: mantenha todo o seu corpo, alma e espírito incorruptíveis, para quando? Para a volta de Cristo. Como fazer isso? Como cuidar do corpo? É bem fácil, corpo você já sabe. Como cuidar da alma? Vamos entender que existe uma luta, e o objeto desta luta é exatamente a alma. Vamos pensar assim, nós somos um ser trino, e existe uma luta nesse ser trino, e o objeto desta luta, ou seja, o propósito, o objeto de valor, de maior valor, é a alma, não é o corpo.
e nem o próprio espírito, porque na verdade é o corpo lutando pela alma e o espírito também lutando por ela. Aí você vai entender Gálatas capítulo 5, quando Paulo fala que o espírito combate contra a carne, contra o corpo, né, contra a natureza humana. Então, quando fala de corpo, refere-se à natureza, essa natureza humana, que naturalmente é nervoso ou nervosa, que naturalmente busca prazeres efêmeros, que naturalmente busca sempre o conforto da vida, que naturalmente busca sempre evitar gastar energias, e às vezes cantar aqui na frente, gasta energia, pregar, gasta energia, vir à igreja, gasta energia. Então a natureza humana, naturalmente, o que ela fala? Fique em casa, tem internet. Para que gastar energia? Para que desgastar as suas energias, né, Fatinha? Para vir para a igreja? Para quê? Você pode ficar na internet, pode assistir pelo vídeo. Então, o ser humano, a natureza humana por si só, ela tende, gente, para esse lado. Né? Às vezes as pessoas falam, você é preguiçoso. Na verdade, todos os seres humanos tendem a ser preguiçosos. Tendem, mas não devem ser. Como? Lutando contra a preguiça. Todos os seres humanos tendem a ceder ao conforto, ao comodismo, mas por que não devemos simplesmente buscar conforto, comodismo e nunca sair da mesmice? Porque nós devemos lutar contra, sabendo que o próprio apóstolo Paulo diz, não vos conformeis. O que é isso? Não se conforme com aquilo que de forma natural o mundo tem a oferecer para quem? Para a natureza humana, para este corpo que está lutando para apanhar quem? Qual que é o objeto da luta? Qual que é a busca incessante do corpo? Ele quer quem? A alma. A alma é o tesouro aí dentro de você. O espírito combate contra a carne, e a carne contra o espírito. Qual que é o objeto desta luta? Porque quando toda luta tem um objeto. Está lutando por espaço geográfico, está lutando por supremacia, está lutando hierarquicamente para ver quem tem mais poder. Então toda guerra, toda luta tem um objetivo, tem um objeto qual eles procuram ter como posse, nem que essa posse seja simplesmente poder. Mas esta luta entre corpo e espírito tem como objeto a alma. E como que eu faço para cuidar desta alma? E o que é esta alma? Bom, é difícil apalpar, falar assim, pega aqui, isso aqui é a alma. Não tem como. Então sabe como que eu faço para tornar isso mais fácil para o seu entendimento? A sua alma é tudo aquilo que envolve consciência, ou mesmo a inconsciência. Mas o que é inconsciência? Inconsciência é aquilo que muitas vezes te rege, e que você nem sabe, que está sendo regido por ela. Como é formado a inconsciência? Bom, é tão profundo, tão sublime quando se fala de inconsciência, porque você não consegue ir lá na inconsciência e resgatar algo, falar, vou pegar essa memória do meu inconsciente, não tem jeito. Mas algumas vezes, em alguns dos seus sonhos, o inconsciente pega algo, pinça, né? Pega aqui algo, uma memória que às vezes você teve há 40, 50, 60, 70 anos atrás. E de forma inconsciente aquilo vem à tona num sonho. Esse inconsciente faz parte também da sua alma. A consciência faz parte da alma. E a consciência, quando fala assim, nossa, aquela pessoa não tem consciência. Quando a gente fala assim de alguém, o que nós estamos querendo dizer? É tipo assim, ele é desalmado, né? Vocês já ouviram esse termo? Reportagem, fulano faz algo terrível, e o repórter fala assim, esta pessoa se demonstrou um desalmado. O que é isso? Sem consciência. O que é não ter consciência? É não ter o limiar entre o certo e o errado. E nós só entendemos e praticamos entre o certo e o errado quando nós fazemos as perguntas: de onde você veio?
O seu fôlego de vida veio de quem? Já que nós estudamos isso aqui. De quem veio o fôlego de vida? De Deus. É ou não é, gente? Quem soprou o fôlego em Adão? Ele continua soprando? Ele continua soprando o fôlego de vida. Ah, mas o bebê já foi gerado. Sim, foi gerado. E nós vimos no Salmo 139, ali ele foi entretecido no ventre da mãe, e Deus viu aquele embrião desde o princípio, então ele foi sendo gerado. Quando ele vem à luz, ele precisa do fôlego de vida, e o fôlego de vida starta esta alma, que é esta característica racional, emocional, consciência e inconsciência, que precisa ser tomada através da guerra entre o espírito e a carne, precisa ser tomada por quem? Pelo Espírito. Gente, está entendendo? Está dando para entender? Se a Fátima disser que está, eu acho que todo mundo está. É a mais literal daqui, ela não é ela é mais esperta, sabe? Só que super literal. Difícil falar de alma para quem é literal, sabia? Porque ela quer pegar, quer ver. Não tem jeito. Mas é isso, é consciência, é inconsciência, é razão, é emoção. Então, gente, você sabe de onde você veio? Quem sabe de onde veio? O nascimento, quando você fala assim, eu nasci em tal lugar, tal, você sabe de onde você nasceu, você sabe do ventre de quem você veio, a mãe que te gerou. Mas, gente, quando a gente fala de onde viemos, nós estamos falando de uma paternidade maior do que a paternidade ou maternidade que você conhece como mãe, como pai. Porque o Tiago Vaz leu aqui para a gente, na primeira carta de João, capítulo 3, sobre sermos filhos. Se somos filhos, nós começamos a descobrir a nossa origem, não é? Somos filhos de quem? De Deus. Então Ele é o nosso Pai, assim como Jesus tratava de Pai, eu também posso tratá-lo como Pai. Eu começo a entender a minha origem, de onde eu vim, de onde veio o meu fôlego de vida, e o meu espírito estava onde? Aí eu vou lá em Eclesiastes e vejo que quando o homem morre, o corpo desce à sepultura e o espírito volta a Deus que o deu. Então qual que é a minha origem? Celestial. Não é aquele negócio, gente, tem uma história que fala assim, eu tenho saudade do céu porque eu vim de lá. Não tem isso, biblicamente não. Vamos ser bem claro. Tem até hinos que falam sobre isso. Eu tenho saudade do céu porque eu vim de lá. Quem lembra como é que é o céu, gente? Quem estava lá? Você já foi no céu? Como é que é lá? Como é que é o hino? Ela levantou a mão, fiquei até assustado agora. Falei, a Fatia já foi no céu e não contou para a gente. Porque Paulo foi ao terceiro céu e falou assim, olha, eu não posso contar, gente, porque são palavras inefáveis, né? Da linda pátria estou muito longe, bem perto estou. Como é que é? Estou muito longe, bem perto estou. Pátria estou bem longe, cansado. Isso. São hinos lindos. Só que, gente, a gente precisa reestruturar todo o conhecimento bíblico que nós precisamos ter, de fato, fatídicos mesmo, de fato. E dizer assim, eu tenho saudade do céu porque... quem está com saudade do céu porque veio de lá? Todo mundo. Gente, calma, não vamos ser histéricos. Tá, celestialmente, nossos espíritos vieram de Deus, para lá voltam, sim. Espírito é vida, espírito não fala de consciência, espírito não fala de inconsciência, espírito não fala de emoção, de razão. Alma sim. Alma sim. E é interessante que a Bíblia fala que a alma daqueles homens que partiram, e não o espírito, a alma daqueles homens que partiram, aquele mendigo que foi para o Hades e Lázaro, né? Ele vai ao seio de Abraão, elas estavam ali, após morte, consciente, consciência aí, Lázaro é o mendigo e o rico não tinha nome. O rico morre, não tem nome. Deram o nome só para o mendigo, viu que coisa top? O rico não tinha nome, mas ele tinha, né, gente? Só que a Bíblia, quer saber? Tira o nome dele,
Não é por ser rico, viu? Isso aí não é apologia à pobreza também, né? Mas Lázaro tinha nome, ou melhor, o pobre tinha nome, o mendigo tinha nome, que era Lázaro, o outro tinha nome, mas não foi citado. Mas a história é essa, ambos morrem. E o que acontece com eles? A consciência permanece. O corpo estava vivo? Não. O espírito tinha voltado para Deus que o deu. O que é aquela consciência ao qual Jesus está tratando? Exatamente a alma. E esta alma, gente, por isso que é bom a gente saber quem somos, de onde viemos, quem somos, por que estamos aqui, como devemos viver, para onde vamos. Esta alma precisa diariamente ser alimentada. A sua consciência precisa diariamente ser alimentada. E nós conseguimos alimentar as nossas almas de uma forma mais essencial, sabendo, respondendo estas perguntas. Porque quando nós falamos de onde viemos, nós entendemos que o nosso espírito veio de Deus, e que este corpo veio do solo, e que este sopro de vida que starta esta alma, esta consciência em nós, foi dada por Deus. E nós nos tornamos filhos de Deus a partir do momento que nós cremos no Filho de Deus. Aí isso está em João, capítulo 1, porque o Tiago Vaz leu no 1 João 3, né? Mas João, capítulo 1, diz assim, verso 12: contudo aos que receberam, aos que creram em seu nome, falando acerca de Jesus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então estamos falando de uma paternidade acima daquela que Ele nos deu aqui nessa terra. Isso fala de quê? Identidade. Gente, quando a gente fala de identidade, nós temos que entender que nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Esta imagem, ela foi deturpada, corrompida pelo pecado, mas que nós hoje temos a oportunidade de nos reconciliar com Deus e fazer com que esta imagem volte a ser a semelhança do Pai, somente através do seu Filho, Senhor Jesus Cristo. Como? Vivendo como Cristo. Isso fala de identidade, quem nós somos. Nós acabamos de ler Gênesis capítulo 1, falando da imagem e semelhança, e lá em Romanos capítulo 3, Paulo vem e diz assim, todos, não são alguns, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, essa é a nossa identidade. Contudo, esta imagem foi deturpada, corrompida pelo pecado, porque Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, Paulo vem e diz, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura é, fala de identidade, quem eu sou? Um novo ser em Cristo Jesus. Como assim? A natureza de Cristo projetando no meu espírito, para que o meu espírito vença a guerra que está sendo travada contra a natureza humana, para conquistar a minha alma. O que significa conquistar a minha alma? Conquistar o meu intelecto, conquistar a minha consciência, conquistar o meu raciocínio, conquistar as minhas emoções. E quando fala de emoções, por que nós estamos aqui? O que você acha que é mais forte em você? Você tem um propósito aqui na terra, você precisa perguntar por que você está aqui. Jesus disse, eu vim para ser rei. Você pode dizer, eu vim para fazer parte desse reino. Você pode dizer, se quiser pode falar até agora. Por que você está aqui? Vim para fazer parte do reino, para proclamar o reino de Deus, para expandir o reino de Deus, para levar o evangelho, para buscar mais almas, é para isso que eu vim? Este é o meu propósito? Então, gente, veja bem isso aqui, o que você entende que é mais forte em você? Nós estamos falando de emoção, estamos falando de razão, estamos falando de consciência, estamos falando de alma, isso é alma. Se não dá para palpar, pensa nisso, todo o seu intelecto, toda a sua consciência fala de alma. Que alma que adoece? Quando que a alma adoece, gente? Quando a alma começa a ceder-se, quando a alma começa a ser vencida, quando o objeto que a alma começa a ser levado mais para o lado da natureza humana. E por que as obras da carne são praticadas? Porque a alma está morrendo. Por que a alma está morrendo? Porque eu permiti que os meus pensamentos,
me levassem a praticar aquilo que eu pensei, aquilo que eu desejei, e eu começo a me deixar levar. E ali a prática daquilo que eu pensei e desejei é o pecado consumado, e o pecado consumado leva à morte. Então, primeiro a alma morre, para depois o ser morrer. De que forma? Nem é fisicamente, mas morrer como separar-se eternamente de Deus. E às vezes vivo, mas está morto. E é isso que significa, gente, ressurreição em algumas partes da Bíblia, tá? Tem alguns lugares que ressurreição não é esse corpo levantar-se novamente. Ressurreição é aqueles que estavam mortos e ressuscitaram quando ouviram a voz de Deus. E isso está aqui em João. Nossa, João tem cada coisa que se vocês lessem, vocês iam ver. Quem está lendo João? João 5,25. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos, quem que são esses mortos? Que estava na sepultura? Que estava lá enterrado? Não. Mortos é aqueles que ainda tinham suas almas rendidas ao pecado, e portanto as almas tinham sido conquistadas pela natureza humana, e o espírito não havia vencido a batalha ainda, portanto estavam mortos. Que morte é essa? Separação de Deus. João 5,25. Eu lhes afirmo que está chegando a hora. Aí ele já vai e diz, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Ele não está falando de uma ressurreição de corpo, ele está falando de uma ressurreição de alma, ressurreição almática, né? Para ser mais exato. Então, quando nós falamos de propósito, nós precisamos entender que quando Jesus fala porque ele veio, e eu estava vendo um vídeo essa semana interessante. Quem já assistiu Exterminador do Futuro? Pode levantar a mão, não tenha vergonha. Enquanto todo mundo não levantar a mão, eu não continuo minha palestra. Exterminador do Futuro. Por quê? Da década de 80, né, gente? É da década de 80. Tá, e eu não estou pedindo para assistir, tem que sempre avisar isso, porque a irmã vai me ligar. Pastor, eu não gostei do filme. Não estou pedindo para assistir, só perguntei quem assistiu. Então tá, Exterminador do Futuro, ele é um filme baseado assim, engraçado, né, que apesar de ter sido feito na década de 80, eles já estavam falando dessa IA que estaria hoje. Então, tem uma empresa de inteligência artificial lá no ano 30 praticamente, que nós já estamos quase chegando, hein? Era mais ou menos no ano 30, de 2030. Então essa empresa cria um personagem e manda ele lá para 1984. Para quê? Para ele destruir primeiramente ali o nascimento. Gente, é tão interessante esses filmes que eles sempre estão falando algo de Jesus, né, do Apocalipse, algo assim. Então, manda esse ser, né, esse robô, voltar a 84, então manda ele no templo lá em 84 para evitar o nascimento de uma criança, porque essa criança nasceria e ela seria aquela que venceria as máquinas lá no futuro, lá em 2030. Então essa criança não podia nascer. E a gente fica assim, nossa, parece muito com o nascimento de Jesus, né? Parece muito com o Apocalipse, quando fala que o dragão não queria deixar que a criança nascesse, né? Parece muito e não é mera coincidência, tá? Então assim, ele volta em 84 e tenta evitar com que esta criança nasça. Onde eu quero chegar? Eu vi um vídeo essa semana do Exterminador do Futuro voltando ao tempo de Jesus. E ele chega, e é um vídeo feito em IA, né? Inteligência artificial. Então, ele volta lá no tempo de Jesus, ou seja, 2000 anos atrás, e ele chega com aquele mesmo personagem, aquelas mesmas roupas, né? Aquele poder todo que ele tinha. Então, ele chega assim, e Jesus estava, assim, num lugar bem assim, característico, né, de Jesus, aquele lugar poeirento, assim, com os discípulos, e os romanos estavam chegando. E os romanos vieram chegando para quê? Para pegar Jesus, né? Para levá-lo preso e crucificá-lo.
como o exterminador do futuro veio de agora e sabe o que os romanos queriam fazer, o que eles criaram? Eu achei interessante a criação que eles fizeram, porque é o exterminador do futuro começa a matar todos os romanos. Falei, uau, é o sonho de todo cristão, né? Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Então, o exterminador do futuro matando os romanos. Todo cristão tinha vontade de fazer isso, né, quando assiste a Paixão de Cristo. Ai, se eu estivesse lá, eu pegava esses romanos, não deixava fazer isso com Jesus. Aí, a cena muda para o dia da ceia. Aí, o dia da ceia, ele chega lá e ele olha para o Judas. Fala, seu pilantra, e mata o Judas. O que Jesus faz? Jesus olha para ele assim. Ele já tinha dado uma bronca nele lá quando ele tinha matado os romanos, né? Você deve fazer isso, né? E aí quando o exterminador mata o Judas, ele dá uma bronca no exterminador, você não deve fazer essas coisas. Corre lá, o que ele faz? Ressuscita o Judas. Né? Gente, é uma IA, é uma história, mas é interessante como as pessoas fazem, criam coisas que às vezes já tinha passado em nossa mente. Se eu tivesse lá, eu pegava Judas. Ah, quando eu chegar no céu, eu vou falar com Judas, né? Ela não vai estar lá. Não tem jeito, então como é que eu faço? Tem que ressuscitar Judas. Gente, aí ele mata Judas uma vez, mata Judas de novo. Toda vez que Jesus ressuscitava, ele matava de novo, e Jesus ficava bravo com ele. Assim, é um vídeo curtinho, mas sabe o que eu fiquei pensando? Eu falei, gente, apesar de todo o meio evangélico odiar o que os romanos fizeram, o que os próprios judeus fizeram, o que Judas fez com Jesus, tudo aquilo fazia parte de um propósito. E às vezes o sofrimento das pessoas faz parte de um propósito, e a gente, como exterminador do futuro, quer ir lá e tirar o sofrimento das pessoas. Vou acabar com o seu sofrimento. E às vezes você faz aquilo que não é bom, aquilo que não deveria ter sido feito. Por que é importante entender o propósito? Por que nós estamos aqui? Jesus disse, eu estou aqui para cumprir um propósito. Qual que era o propósito final de Jesus? A cruz. O que o diabo está oferecendo para muitos crentes? O reino, os reinos desta terra, sem ter que carregar a cruz. E Jesus falou que quem não tomar a sua cruz, ele diz assim, como é que é o texto mesmo na íntegra, gente? Tome a sua cruz e siga-me, porque aquele que não o fizer não é digno de mim. E aí, às vezes a pessoa está ali com a cruz, seguindo a Jesus, alguém vem, um crente bacana, legal, e fala assim, eu vou tirar a sua cruz. Será que esse vídeo do Exterminador do Futuro não está mostrando o Evangelho hoje? O Evangelho hoje, voltando lá atrás. Ou a religião, né? Vamos falar de evangelho, porque o evangelho é verdadeiro. A religião, né? Cada um vendo de uma forma, volta lá atrás e tenta desfazer aquilo que Jesus, pelo qual ele havia vindo, né? O propósito pelo qual ele havia vindo. Será que a religião não está tentando pregar um pouco isso? Não sofra, você não precisa sofrer, você não precisa da cruz, você não precisa passar por isso. E quando nós fazemos perguntas acerca de nós mesmos, nós vamos entender que, apesar de sermos filhos de Deus, de termos o fôlego de vida de Deus, sermos filhos de Deus, sermos muito mais do que aquilo que pensamos ser, ou aquilo que temos ou fazemos, porque quando a gente só pensa assim, quem tem uma nota de 2 aí? Nota de R$2. Estou pedindo de 2, gente, que eu ia pedir uma de 100, mas eu sei que é pedir demais. E o que eu vou fazer com ela não é bom fazer com uma de 100. Ó, tem problema se eu amassar ela? Não tem não, né? Ela vai... Ó, não, mas o que eu quero dizer? Essa nota aqui, ó, ela não é de 2 mais. Tem a vara mágica, toca nela. Pronto, R$200. Depois lá fora a Suzana vai estar tocando em todas as suas notas lá, para transformá-las em 200, tá? R$200. Que nota tem aqui, gente? Vou dar mais uma oportunidade. Não, já foi transformada. A verdade, no mundo das fábulas, ela já foi transformada, tá? Então vamos de novo, porque eles não entenderam a fábula, vai.
Então, uma fábula. Transformei ela em quanto, gente? Através da fada madrinha que vai estar lá fora, transformando as suas também. E nós vamos encher essa igreja, hein? Gente, é uma brincadeira, é uma fábula. Tá, tem uma nota de 200 aqui, tá bom? Quanto que é, gente? 200. Tá. E aí eu pego essa nota de 200 e eu faço... Nossa, estou com tanta dó, que nota nova é essa? Mas eu faço uma coisa bem assim, eu dobro, e eu abro... Deixa eu ver. Tem uma nota de qual valor aqui? 200. Só que eu pego ela, piso em cima, amasso bastante. Pisei, amassei. Tem uma nota de quanto aqui, gente? 200. Significa que ela era uma nota linda, nova, bonita. Valia 200. Eu amassei, pisei, dobrei, fiz quinas nela. Ela ficou uma nota feia, mas ela continua tendo um valor de 200 reais. Quando a gente fala de identidade, quando a gente fala de propósito, é exatamente isso. Ser, identidade é ser. Quando eu te pergunto, quem você é? Aí você me responde, eu sou um advogado, sou um engenheiro, sou um mecânico, sou isso, sou um aquilo. Não, você não entendeu a pergunta. Identidade é ser. E ser não muda, independente de estar dobrado, amassado, pisado ou sujo. Ser continua sendo ser, independente se você envelheceu, se você ainda está novo, ou se você foi muito machucado pela vida. Sabe por que isso? Estava lendo uma matéria, principalmente o que acontece às vezes na mente do idoso. Eu não sou idoso, mas temos idosos aqui. O que acontece na mente de alguns idosos? Que entendiam que ser era aquilo que fazia, aquilo que tinha. Então, sempre que ele fazia, ele entendia que ele era aquilo. Então, ele fazia, então ele era fazedor, e ele tinha posses, mas com o passar do tempo, perdeu as posses e não consegue fazer mais. Aí o que acontece com algumas mentes de pessoas de mais idade? Eles começam a se sentir inúteis. Eles valiam 200 reais, e eles entendem que depois que não consegue fazer mais aquilo que fazia, eles entendem que passam a valer 2 reais. Eles não entenderam o que é ser. Ser não é o que eu penso de mim. Ser não é o que eu faço, não é a minha formação, minha pós-graduação. Isso não é ser, isso é aquilo que eu pratico aqui nessa vida. Ser é o propósito principal pelo qual Deus criou você. Essa nota foi criada dentro da nossa fábula para valer quanto? 200 reais. Ela nunca deixará de valer 200. Daqui 10 anos ela é 200 reais. Ela não vai mudar. E assim é você. Você não é aquilo que você faz. Olha quanta coisa eu faço. Aí lá no futuro, daqui 5, 10 anos, você já não consegue fazer. As pernas já não permitem. Você vai valer menos? Não. Você continua tendo o mesmo valor. Isso é identidade. Isso é ser. Aí as pessoas às vezes falam assim, mas eu não tenho mais. Obrigado, irmão Célio. Tem o mesmo valor. Olha, com um valor de 200 ainda agora, hein? Depois de ser transformado. Você só não me leva isso no banco e fala isso para eles, né? Então, gente, essa identidade, esse propósito, entenda, você continua valendo. Eu emagreci muito, eu engordei muito, olha as minhas rugas, olha, eu já não consigo mais, eu corria, eu fazia isso, eu cumpria com os meus compromissos, eu não consigo fazer mais nada, eu acho que eu não tenho mais valor. Aí sabe o que acontece com a comunidade de idade mais avançada? Começam a pensar que são inúteis. Depressão. Porque não fazem. E a nossa responsabilidade como mais jovens e mais novos é dizer para eles, vocês não são inúteis. O mesmo valor que vocês tinham antes de ser amassado, pisado e machucado pela vida é o valor que está estampado na sua frente ainda. E isso não merece palmas para vocês, gente? Porque vocês têm o mesmo valor de quando a sua mamãe pegou você e disse, que menino lindo,
que menina linda, vale tanto, que valor você tem. Aí você cresce e deixa de ter esse valor? Jamais, você continua tendo esse valor. Você tem valor. Você tem valor, e nós já estamos finalizando, nosso tempo está terminando. Então, quando falamos de moralidade, como nós devemos viver? Gente, como nós devemos viver, pense bem. O que você acha que é mais forte em você, a sua emoção ou a sua razão? Fala aí. Quem acha que é emoção? Que emoção? Emoção. Quem acha que é emoção? Levanta a mão. 1, 2. Quem acha que é a razão que é mais forte? Mais gente, uns 10. Então tá, o que significa isso? Razão e emoção. Razão é o racional, é aquilo que eu sei que eu tenho que fazer. Quando falo de moralidade é o que eu devo fazer e o que eu devo deixar de fazer, até onde eu devo ir. Então, por exemplo, a pergunta é, todo mundo sabe o que tem que fazer em relação ao seu corpo, né? Principalmente ao corpo, porque a alma ainda existe aí uma confusãozinha. Mas em relação ao corpo, todo mundo sabe que tem que cuidar do corpo, tem ou não tem? Tem que vestir uma roupinha legal para ir na igreja, tem ou não tem? Todo mundo sabe que tem que fazer alguns exercícios, caminhar, não ter uma vida sedentária, tem ou não tem? Todo mundo sabe disso, né? Todo mundo sabe que tem que se alimentar bem, evitar ao máximo comer churrasco. Não, churrasco não. Churrasco tem que comer. Evitar ao máximo comer aquilo que você já sabe, não precisa dar nomes, aquilo que realmente prejudica a sua saúde. Todo mundo sabe que precisa dar uma pedaladinha, né, tremendão, de vez em quando, fazer uma caminhadinha de vez em quando. Gente, todo mundo sabe disso? Todo mundo sabe disso, sabe? E por que nós não fazemos com frequência? Porque quando chega o momento de fazer aquela pedalada, aquela caminhada, a razão diz o quê? Você precisa caminhar, você precisa cuidar do seu corpo, você precisa fazer exercício físico. Razão, né? O racional. Quem que entra? A emoção e fala mais alto. A maioria das pessoas pensa que a razão fala mais alto e é sempre a emoção. E tudo isso faz parte de alma. E eu não estou falando de todo mundo, viu, Fatinha? É a grande maioria. Não quer dizer que é todo mundo, porque tem gente que vai falar assim, olha, minha razão realmente é sempre mais forte. E é muito raro alguém que fala assim, o meu racional sempre fala mais alto. Porque a emoção, ela olha para as dores do seu corpo, para o seu cansaço, ela tem dó de você, a sua emoção, a razão não. A razão não tem dó, então o que a emoção faz? Ela cala a razão. E onde está acontecendo isso? Na alma. E, gente, é difícil falar isso, mas quando você permite que as suas emoções, e você precisa delas, não estou dizendo que elas são desnecessárias, nós precisamos das nossas emoções, né, do emocional. Mas quando nós permitimos que sempre a emoção fale mais alto que a razão, nós jamais estaremos entendendo como devemos viver. E se nós não sabemos como devemos viver, que são as 5 principais perguntas que nós devemos fazer como seres humanos, se nós não entendemos como devemos viver, muito provavelmente nós ainda não estamos prontos para viver realmente uma vida que Cristo viveu aqui na terra. Não estou dizendo para sermos iguaizinhos a Cristo, até porque Cristo é único, mas Ele pediu que nós sejamos tais como Ele. Toda vez que a emoção tentar projetar acima da razão, para e pensa um pouquinho, fala, emoção, te entendo, só que é o seguinte, eu tenho que levantar, eu tenho que fazer. Aquele refrizinho, né? Não dá. A emoção fala, é gostoso, está gelado, é churrasco, vai lá. A minha emoção hoje falou mais alto, gente. Tive que tomar. Aí eu sentei na mesa e a pessoa perguntou, você é crente ou não? Eu falei, por que a pergunta? Porque quem é crente é quem bebe, é? Crente bebe, quem não é crente não bebe? Refrigerante, né? Crente bebe, quem não é crente não bebe? Não é nada disso. Gente, a questão é, nem sempre ceda para a emoção. Na maioria das vezes, procure olhar para a razão. O que a razão diz? Como devemos viver? Qual é a moralidade? Eu não estou falando que é imoral certas coisas, tá? Mas quando fala de moralidade, é apenas o termo que nós usamos para expressar aquela pergunta que nós devemos ter praticamente todos os dias. Estas perguntas, elas são mais casuais, mas quando fala de moralidade, nós devemos estar sempre perguntando. Por quê? Como devemos viver? Como vou reagir? Como vou agir diante disso? Isso tudo Jesus nos ensinou e Ele
mostra que não vivemos segundo a opinião pessoal das pessoas. Não devemos viver segundo a cultura do momento ou a conveniência. Isso está em Romanos 12, verso 2, dito por Paulo. Não vos conformeis com este mundo. Sede santos, 1 Pedro 1, porque eu sou santo. Eu convido vocês a se colocar de pé. E eu quero dizer uma coisa. Para onde nós estamos indo, gente? Essa pergunta é vocês que vão responder. Onde estamos indo, gente? Para a eternidade. Já que o nosso espírito veio da eternidade, nós estamos indo para a eternidade. Nós não sabemos quando isso será, nós não sabemos também como isso será, mas o nosso destino é a eternidade. E quando você traça um destino, por exemplo, gente, você traça um destino, vou para São Paulo, o que você faz primeiro? Vou para São Paulo, o que você faz primeiro? Compra passagem, né? Arruma o quê? Malas. A maneira como você vive, você vê a pessoa arrumando mala, comprando passagem, o que você fala? Você vai viajar, né? Você vai para onde? Não é isso? Para onde nós vamos? A maneira como você vive, de acordo com a sua bagagem, está dizendo se você está se preparando para a eternidade ou para o andar de baixo. Para onde você vai? Vou para São Paulo. O que você já fez? Comprei a passagem. O que mais? Arrumei as malas. E o que mais? Marquei a data. Pronto, está pronto para São Paulo. Vou para São Paulo. O que você já fez? Nada. Vai não. Não vai não. Não, mas eu vou amanhã. Vai não. Você não está preparado para ir. Qual que é o nosso destino? Para onde nós vamos? Nós estamos indo para onde nós estamos preparando para ir. Estamos ou não estamos preparando, gente? E a sua vida hoje demonstra uma preparação de bagagem para ir para a eternidade? Esse é o seu destino. Esse é o nosso destino. Estas são as perguntas que nós devemos fazer sempre. Mas quando? Sempre. Sempre olhe para isso e fala, meu Deus, de onde eu vim? Quem que eu sou? Quando você estiver fazendo aquilo que você acha errado, fala assim, quem que eu sou realmente? Nosso Pai Celestial, agradeço ao Senhor por mais uma vez podermos falar das coisas celestiais. Agradeço ao Pai porque sabemos que, de acordo com a nossa origem, nós fomos criados por Deus. E a nossa identidade é uma imagem restaurada de Cristo. O nosso propósito é uma missão redentora, levar o Evangelho a muitos. A nossa moralidade é sermos santos como Deus é santo. E o nosso destino é viver eternamente com Deus. Este é o nosso destino. E o que nós estamos fazendo para cumprir este destino? Quais são as bagagens que já estão prontas? O que nós já temos preparado para viver eternamente com Deus? Estas são as perguntas que fazemos e que nós possamos refletir no decorrer dessa semana. Que o Senhor leve os teus filhos guardados e protegidos aos seus lares e que tenhamos uma semana excelente nas tuas mãos. Saúde aos enfermos, libertação aos oprimidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Abrace aí um ao outro. Que Deus abençoe suas vidas, que Deus abençoe seus passos. E encerramos com este louvor, né?